Eu queria dar uma boa noite para Moçambique, porque lá é noite, né? Uma boa noite para Lisboa, porque lá também é noite. E uma boa noite aqui para o imenso Brasil. Para mim é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, porque eu tenho, por este canal, a possibilidade de conversar com professores, né, de todo o Brasil. Esse curso, ele também não foi inventado por mim, pela Adriana, né, e pelos colegas que fazem parte dele. Ele foi sugerido por professores, né, pelos nossos colegas que trabalharam, né, nos encontros do grupo do Elibajá, e que também indicaram, solicitaram, né, falaram, olha, vamos fazer um curso de extensão para que os professores possam participar e, ao mesmo tempo, receber uma certificação, né, que faz parte da própria formação profissional. E é por isso que estamos aqui. E eu faço com muito prazer, né, e com alegria, e espero, de certo modo, contribuir para o trabalho de cada um e de vocês, gestores ou coordenadores, né, e professoras, e professores, e, no fundo, né, atingir as crianças pequenas que se alfabetizam no Brasil. Eu sei, né, e todos nós sabemos, vocês sabem mais do que eu, que eu fico, na verdade, lendo, né, todos os comentários que ouço, que leio, né, alguns que eu leio, outros que eu ouço, das experiências que são feitas no Brasil, mas não são experiências, são cumprimentos de determinações oficiais, né? Então, há muito no Brasil de cumprimento de determinações oficiais e de grandes empresas que fazem, né, a educação no país. Nós somos apenas um grupo que pensa, que discute e que milita, né, de modo que as crianças brasileiras possam receber uma alfabetização de qualidade, principalmente, né, as crianças que são, de certo modo, marginalizadas. Muito bem. O que é que eu começaria a discutir, né? Então, eu tenho uma tendência para teorizar muito, né? Então, no começo aqui, vou, né, gastar um pouco, né, da minha conversa para poder justificar um pouco o que seria humanizador aqui, não é? Por que a alfabetização humanizadora? É, e como é que eu vejo a alfabetização, não é? E como é que ela está colocada nesse e-book que vocês podem baixar gratuitamente. É, uma, qual é a razão de alfabetizar uma criança, né? O que a gente espera? Uma resposta bem simples seria: a gente espera que ela saiba aprender a ler e escrever. E que, quando ela se alfabetiza, o trabalho está feito. De um ponto de vista humanizador, e é claro que eu estou trazendo, né, comigo as leituras né, dos nossos referenciais, né, principalmente dos russos da filosofia da linguagem, né, eu diria que a alfabetização ela oferece um instrumento, que é a linguagem escrita para as crianças, né? Mas essa linguagem escrita, ela não tem um valor apenas um valor intrínseco, isto é, eu não ensino a língua como um objeto. O que nós queremos e pensamos é que a linguagem escrita, né, apropriada pela criança, seja um instrumento não sei se instrumento é uma boa palavra, né, mas seja o caminho para a sua humanização, que seria a apropriação da cultura humana que já foi criada ao longo de todo esse tempo, e a cultura humana do momento em que ela vive. Então, a criança se apropria dessa cultura e, se apropriando dela, ela se humaniza, e, é claro, nós colocamos aqui também, nesse processo de humanização, né, nesse conceito de humanização, além dessa apropriação da cultura, a apropriação daquilo que nós consideramos como as virtudes humanas, as virtudes essencialmente humanas, de paz, né, de amorosidade, de liberdade e de democracia. Então, nós trabalhamos, né, com essa visão de que
o objetivo da alfabetização não é ensinar a escrever. Ensinar a escrever é apenas né, é o caminho para um processo de humanização. O objetivo da alfabetização é a humanização. Eu estou querendo dizer que a gente não deve e não deveria, né, parar ou ficar contentes apenas com a apropriação da linguagem escrita. É pouco. Talvez uns tempos atrás eu pensasse que isso seria o fim, sabe? Alfabetizar é isso. E aos poucos eu vou pensando que não. Isso não é alfabetização. Alfabetização não é só isso. A alfabetização ela tem um fim muito mais distante do que esse de apenas aprender a ler e escrever, ou de uma criança se apropriar da linguagem escrita para ler e para escrever. É mais do que isso. É se tornar mais humano. É por isso que nós enfatizamos e demos o nome aqui no nosso grupo, né, em discussões, né, de alfabetização humanizadora. Porque eu tenho um outro detalhe, né, um outro conceito que eu vou abordar daqui a pouco, que está nesse mesmo trecho que nós marcamos para hoje, né, que tem a ver com a discussão da palavra discurso, não é? Porque nós viemos de uma vertente, não é, discursiva, uma vertente que trabalhava com os gêneros do discurso. E nós começamos a repensar um pouco a partir também de leituras desses russos, né? Dos russos que nos ofereceram o discurso, mas a palavra discurso via tradução francesa, e nós retomamos, né, vocês vão ler, ou já leram, que nós retornamos um pouco mais para a origem russa e percebemos que vamos encontrar uma outra palavra, que talvez não seja a do discurso. Por isso, a palavra humanizadora. Então, ela incorpora dois princípios humanizadores, né? Tanto da apropriação da cultura, quanto das virtudes humanas, e quanto da visão do que é a linguagem escrita, o que ela faz com uma criança, quando a criança se apropria dela de uma maneira que ela venha impregnada com a cultura humana da criança e a cultura humana de toda a humanidade. Bom, o que é que nós pensamos? Vocês vão dizer, bom, qual é a diferença, né, entre o discursivo e o não discursivo, né? Não vou entrar agora aqui nesse momento, né, nessa explicação, né? Mas o que eu queria enfatizar, né, é que há umas coincidências, porque a origem é a mesma, né? Vem de Vygotsky, vem de Voloshinov, vem de Bakhtin, né? Vem de Medvedev, né? Dos russos do começo do século XX, que não eram linguistas, né? Eram o Vygotsky psicólogo e os demais da filosofia da linguagem. O que nós vamos falar aqui, né, é da palavra gênero. Por que nós entendemos que é uma coincidência? É uma coincidência porque nós entendemos também que há gêneros. E que os gêneros são fundamentais. E que as palavras na alfabetização, elas não aparecem sem razão alguma. Ninguém diz nada sem razão alguma. Nem escreve nada sem razão alguma. Tudo que é dito, que é escrito, encontra um gênero. Porque antes encontra uma situação. As situações das relações humanas, elas recomendam, elas sugerem, elas pedem uma determinada maneira, né, de organização que, né, uma organização que recebeu o nome de gênero. A discussão está depois, né, se é gênero do discurso ou gêneros da palavra, ou gêneros da fala, ou gêneros de enunciados. Né? Bom, o que nós temos então, né, é que a escrita ela é um instrumento cultural que está nas relações humanas. E aí vem uma diferença, né, que vai uma diferença não, uma visão, né, que talvez seja um pouco
talvez ousada, né, eu diria, né, mas não é minha, né, apenas. Eu compartilho, eu a compartilho com outras pessoas e eu a encontrei em outros autores, né, de outros lugares, né, que tem a ver com a natureza alfabética da língua. Então, quando a Adriana fala dos caracteres, né, é, ela estava tocando numa questão, né, da natureza da língua. Porque nós não encontramos, olha, raramente a gente encontra um artigo, uma, um capítulo de livro, qualquer coisa, né, desse tipo, né, que não diga que a língua seja alfabética. Que a língua ocidental, né, vamos dizer assim, né, que ela não seja uma língua alfabética. É, aí é que vem uma questão, né? Se a gente desconfiar de que essa língua, como está hoje, não seja predominantemente alfabética, mas de outra natureza, mais híbrida, eu uso a palavra híbrida, daqui a pouco eu vou tocar aqui nas outras ciências, né? Quando a gente fala que ela é híbrida, nós estamos dizendo que talvez a metodologia que a gente use, ou a metodologia que nos mandam usar, não seja uma metodologia adequada para a natureza dessa língua que rola hoje por aqui. Talvez ela não seja tão alfabética como foi há centenas de anos, não é? Talvez ela não seja mais tão alfabética. Mas que língua? Bom, nós temos várias línguas do mundo. A distância entre a oralidade e a escrita se manifesta com frequência. Não é? E nós vamos percebendo que a língua escrita vai, a cada época, se transformando. Eu mesmo me vejo, né, lendo coisas antigas, de 40 anos atrás, né, que hoje não se escreve mais daquela maneira, não é? Nem os locutores, né, que a gente ouve, os locutores antigos, né, eles não falam como os de hoje. A língua oral evolui, a língua escrita evolui. E que língua nós ensinamos para as crianças? Que linguagem escrita nós vamos ensinar? A linguagem escrita de 50 anos atrás, ou linguagem escrita de 80 anos atrás? A linguagem escrita de 10 anos atrás? Ou a linguagem escrita do tempo em que ela vive? Porque qual é o nosso papel, né, da alfabetização? É legar. Nós somos herdeiros de uma cultura com a linguagem escrita, e nós legamos para as crianças essa linguagem escrita. Nós somos responsáveis para legar a elas o que nós fazemos com a linguagem escrita. Então vejam, o que nós legamos não é a linguagem escrita apenas e essa natureza modificada. Nós legamos também os atos que nós fazemos com essa linguagem, os atos que nós cometemos. Então, quando nós falamos em uma alfabetização humanizadora, nós estamos incluindo o homem nos atos de escrita, nos atos de ler e de escrever. Então, quando nós ensinamos as crianças, nós não ensinamos apenas a linguagem seca, estéril, mesmo que ela seja nos gêneros. O que nós ensinamos é o que nós fazemos com ela, como nós usamos essa linguagem, como nós lemos e como nós escrevemos. Esse como é cultura. Ao longo dos anos, dos tempos, nós fomos criando modos de escrever com instrumentos diferentes e com suportes diferentes e com apresentações concretas diferentes. Não é? Percebe isso claramente nesses últimos anos. E nós vamos criando nessas relações, né? Nós vamos criando atos diferentes de ler e atos diferentes de escrever. E o que nós ensinamos para as crianças, então, não é a linguagem escrita só, sabe, como objeto separado do homem. Eu não ensino a escrita separada de mim. Eu não ensino o ato de ler separado de mim. E nem o ato de escrever separado de mim.
eu ensino o ato de escrever junto comigo, sabe? É um ato. O que eu ensino não é a escrita, a linguagem escrita. Eu ensino o ato de ler e o ato de escrever, e por isso eu me ponho, eu me coloco. Eu falo, mas nós não fazemos isso? Eu acho que não. A gente não sabe fazer muito bem isso ainda. Nós sabemos fazer na vida cotidiana, nas relações culturais, que não são aquelas que estão na escola. Quando uma mãe vai ensinar o filho a fazer alguma coisa, ou a filha a fazer alguma coisa, a mãe ensina, ela vai mostrando como ela faz. Mesmo que ela não tenha assim, uma clareza, né, do que ela quer ensinar, ela ensina com os gestos, com os atos e com o jeito de ser. Então, ela ensina a fazer, ela ensina a ser, ela ensina uma cultura, ela lega uma cultura familiar, uma cultura de uma cidade, a cultura de um estado, a cultura de um país. Significa, então, que se na vida é assim que nós ensinamos, nós nos ensinamos junto com a coisa, nós não podemos olhar para a linguagem escrita como uma coisa e ensinar a coisa. Nós temos que nos ensinar juntos, isto é, ensinar como fazemos. Nós nos misturamos com o ato de escrever e com o ato de ler. Aí vem as dificuldades todas que nós vamos ter que discutir ao longo desse curso, né? Como é que eu ensino a escrever? Eu tenho que mostrar como é que eu faço. E como é que eu ensino a ler? Eu tenho que mostrar como é que eu faço. Mas tem uma diferença. A diferença não, tem algo que tem que ser observado. Aquilo que aparece diante dos olhos de uma maneira concreta, talvez não seja a realidade, não seja o real. Eu digo isso porque se nós vamos ensinar uma criança a ler, nós vamos ensinar a criança a pronunciar, porque parece que ler é pronunciar. Porque parece, mas nós sabemos que não é. Ler é, sobretudo, lidar com as ideias que estão aqui na cabeça, não é? Isso vamos discutir um pouco mais à frente. E escrever? Escrever parece que é fazer movimentos no papel e colocar letras no papel. Parece. Mas tudo isso que parece que é, porque os órgãos dos sentidos percebem, na verdade, eles são apenas eles podem esconder a realidade ou ser apenas uma fachada daquilo que realmente acontece na mente humana. Então, nós pensamos, as crianças pensam, e as crianças aprendem a cultura pela linguagem e pelos atos de escrita. Eu estou tentando, com isso tudo, justificar, né, o que é que nós pensamos, como é que nós, na verdade, tentar alargar um pouco o conceito de alfabetização. E não situar a alfabetização apenas na apropriação da linguagem escrita, e menos ainda na transcrição entre uma letra, um som, um fonema e um grafema. Não é? Bom, se esse é o ponto de chegada, quais são as nossas referências? Né? Nós temos dois cuidados, como eu coloquei aí. O primeiro, né, é a gente se distanciar, e eu estou falando isso, né, porque eu passei por todo esse tempo estudando, né, muito ao longo desses anos, pensando bastante, convivendo com professoras e com professores. Eu nunca fico satisfeito com o ponto, né, em que a gente já chegou na área da alfabetização. Não vou nem comentar em relação a essas, né, posições muito mais conservadoras e técnicas. O ponto em que nós chegamos é de entender
de que lado, de que canto, ou de onde é que nós vamos nos posicionar para olhar para a alfabetização. E eu cheguei à conclusão que nós temos que escolher um canto, um lugar, e entender onde é que a alfabetização está. Ela está no campo das ciências da natureza ou no campo das ciências humanas. Vocês podem pensar, mas isso traz alguma, né, alguma observação importante, né? Isso mexe com essa visão que nós temos de alfabetização? Eu diria que sim, para mim sim. Porque quando eu falei da, da leitura, né, de pronunciar, eu estava falando de uma ação biológica, de produção de sons. Nós ouvimos os sons, nós produzimos os sons. Mas essa produção sonora, ela é determinada por uma mente inteligente. Uma mente inteligente que tem história, que tem uma cultura por trás e faz parte das relações humanas, foi formado pelas relações humanas, portanto é uma consciência de um homem histórico, social e cultural. Quando eu falo aqui, esses sons, eles não têm vida própria, não é? Eles são ditos, mas eu estou pensando. Então quem cuida desse pensar? As ciências humanas. Então eu olho para a alfabetização e vejo que muitas crianças, né? Isso me persegue já há muito tempo, né? Quando eu olho para as crianças que têm dificuldades com as mãos e que não podem, né, manipular facilmente o objeto eleito como o único e imprescindível que seria o lápis, mas que não é. Essas crianças, se eu olho para a mão delas, eu estou olhando para o aspecto, novamente, da ciência da natureza, para a biologia, para o corpo. Mas eu tenho que olhar para a mente humana. Se eu olho para a criança que não consegue enxergar bem, eu olho para o biológico. Se eu vejo uma criança que não ouve bem, eu estou pensando na questão biológica também. E a mente humana? Então, se a gente olha para a alfabetização pelo viés da ciência da natureza, nós vamos elaborar metodologias que podem excluir as crianças desse processo de humanização com a linguagem, com a preparação da linguagem escrita. Porque se eu elejo uma metodologia baseada no som, eu excluo todas aquelas que não podem ouvir bem. Se eu uso apenas, não é, a pronúncia, eu excluo todas as crianças que não podem pronunciar bem. Se eu elejo o lápis como único objeto para escrever, eu excluo todas as crianças que não podem manipular o lápis. E se eu também só uso os olhos, eu excluo todos aqueles que não podem enxergar bem. Então, a nossa visão de humanização é uma visão que não está no campo das ciências da natureza. Porque a alfabetização ela incorpora, ela tem com ela os atos humanos de ler e de escrever. Se ela tem os atos humanos de ler e de escrever, ela necessariamente, do meu ponto de vista, tem que ser vista pelo campo das ciências humanas, para olhar o que pensa, para tentar sentir o que pensa uma criança. Esta é a diferença. E ao fazermos isso, nós entramos no processo de humanização e a manipulação de caracteres
nos permite construir metodologias que não excluem. As metodologias que não excluem. Porque o grande perigo, o risco que nós corremos sempre, é de eleger metodologias excludentes. E depois temos que fazer processos de inclusão. Na verdade, as metodologias têm que ser pensadas em cada detalhe. Sabe, em cada modo, o modo como nós falamos, como nós preparamos, nós temos que pensar para saber se elas excluem ou não. Porque geralmente elas excluem, porque se baseiam nos princípios das ciências da natureza que acabam determinando como deve ser a alfabetização. Eu eu quero que vocês pensem, né? Eu espero que vocês pensem e comparem o que eu estou falando com o que vocês podem ouvir em algum encontro de formação, para vocês compararem e chegarem vocês mesmos, né, à conclusão, né, de como vocês veem a alfabetização, sabe? Não serão meros executores de uma determinação, mas que vocês imaginem, falem, bom, essa metodologia exclui ou não exclui? Se excluir uma criança, ela é excludente. E se ela exclui, é porque ela se baseia na ciência da natureza. Se ela se baseia nas ciências humanas, ela vai entender que a criança é um ser inteligente, histórico, social, cultural e que tem uma mente que pensa. A manifestação concreta do chamado enunciado, que nós vamos dizer aqui, essa manifestação concreta pode ser feita de várias maneiras, de vários modos, dependendo, né, de como a criança pode fazer. Né? Bom, então nós temos esse cuidado. E eu, quando eu falo com vocês aqui, eu falo pensando. Né? E quando eu falo pensando, por quê? Porque esses conceitos, eles são elaborados, relaborados, pensados, repensados, né? Mais ou menos como a minha fala aqui, para a gente poder compreender melhor esse processo todo e não repetir frases feitas, né? Afirmações como se fossem intocáveis e aceitar princípios como se eles fossem perenes. Sabe, princípios como esse conceito de que a nossa linguagem é alfabética e o conceito de que as crianças aprendem por repetição sonora e por uma outra consciência que não seja essa consciência mais ampla, que seja histórica. Quais contribuições nós temos, então? Eu me pergunto, né? Eu sempre me pergunto, essa linguagem que nós vamos ensinar para as crianças é uma linguagem que eu estou sempre aprendendo. E eu, graças ao trabalho com os professores, graças a esse contato que eu tenho com as nossas colegas, graças aos estudos que a gente faz, né, graças às reflexões, graças a tudo isso, a gente percebe que a linguagem se modifica toda hora. E a gente tem que estar vendo como é que ela é. Que nós queremos estar para as crianças a linguagem do momento em que elas vivem. E a linguagem escrita, do momento em que elas vivem, traz os atos de leitura e de escrita desses momentos em que elas vivem. Não são atos históricos, culturais, não humanos. E aí nós podemos olhar para a linguagem escrita e perceber que ela se modificou muito. E se modifica toda hora. No teclado. Onde estão os caracteres? No teclado. A Adriana falou do MDF, né? Mas eu sempre digo para ela, isso aí é provisório. É apenas uma maneira que nós encontramos para poder estabelecer um contraponto com o alfabeto móvel. Porque o alfabeto móvel ele envelheceu. Ele perdeu a sua razão. Mas envelheceu por quê? Bom, envelheceu para nós, porque nós temos uma outra visão. Não é? Essa visão da linguagem escrita e de outra unidade da linguagem escrita, que não a letra, mas o caractere.
né? E aos poucos nós vamos discutindo isso aqui, né, ao longo do curso. Então nós recebemos a contribuição da semiótica, que vem no século XX, a semiótica vem dando contribuições. Como é que nós vemos a palavra? Como é que nós vemos as palavras? Mas quando eu falo ver, do ponto de vista biológico, na verdade eu estou querendo dizer como é que a mente humana lida com as palavras que estão diante dos olhos. Como é que essas palavras são construídas? Como é que a linguagem escrita se mistura com os outros signos, não é? Não verbais, como nós fazemos, né, frequentemente no, nas nossas mensagens, quando nós mandamos uns para os outros. Nós lidamos com sinais, com signos não verbais, misturados com os verbais. Então, essa linguagem atual é uma linguagem hibridizada. É uma linguagem que arranha, ela afeta o princípio alfabético. Toda hora ela está fazendo isso. E esse princípio, ele tenta se sustentar, mas é difícil. Eu digo isso porque eu vejo as professoras, né, as meninas dizendo, eu vou tentar explicar, eu não consigo explicar para as crianças por quê tem que escrever daquela maneira se eu falo assim. Porque elas tentam estabelecer um vínculo que nem elas acreditam que haja. E as crianças também não. É como se esse vínculo fosse intocável, né? Ele fosse inabalável. A semiótica trouxe essa contribuição para nós. E a filosofia da linguagem, né? Que não é de agora, é do começo do século XX, né? Com os russos lá, que nos mostraram que não podemos nos prender, né, às questões gramaticais para ensinar a criança a ler e escrever. Porque a língua é cultura. Não é? Então, a filosofia da linguagem nos mostrou que nós, quando vamos ensinar o outro, nós ensinamos uma linguagem escrita que está na relação entre pessoas, os atos humanos. Então, existe o outro, nós escrevemos para o outro. Nós escrevemos, nós nos misturamos com a linguagem escrita e a colocamos em gêneros, de acordo com a situação, endereçando para o outro. Bom, na vida é assim. É exatamente assim na vida. Mas a escola, quando vai ensinar, ela tira a vida e ensina a linguagem escrita com um objeto, com uma coisa. E mais ainda, com os fatos gramaticais. Mais ainda não, menos, né? Ela vai limpando, limpando, limpando e ensina apenas dados técnicos de uma linguagem escrita que que é impregnada de cultura e de história e da cultura. Quando eu falo da cultura, eu enfatizo sempre a cultura do lugar, a cultura das crianças. Uma outra contribuição veio da psicologia, né? Eu acabei de citar, mas da psicologia, né, Vygotskiana, e é de onde nós retiramos a palavra humanização, né? Que é o que Vygotsky diz. Biologicamente, nós somos assim, mas nós temos que nos tornar humanos. E nos tornamos humanos com a apropriação da cultura humana. Daí a importância da. A gente não consegue imaginar, sabe? Tem hora que eu penso, mas como é importante, né, a alfabetização. A gente só consegue imaginar quando lida com pessoas que não tiveram acesso à escola. E a gente percebe, não é, como é que é ser privado disso. A alfabetização, isto é, a linguagem escrita, eu reforço, os atos com a linguagem escrita, de ler e escrever, esses atos todos foram criados, recriados e foram modificados de acordo com os tempos, de acordo com os suportes, né, de acordo com as necessidades, e eles são ensinados, e é isso que promove o desenvolvimento da mente humana, portanto, é isso que vai humanizar. É a grande contribuição que Vygotsky nos legou, não é? Que o importante na alfabetização é
é o, como ela cria as condições para o desenvolvimento da mente humana, do ser humano. E cada ser humano que se envolve contribui para o desenvolvimento da própria humanidade. Cada um de nós contribui para a melhoria desta casa que nós moramos, que é a Terra. Essa é isso, por isso que é fundamental. Por isso que a alfabetização tem um papel que a gente não consegue perceber, sabe, na sua profundidade. E quando uma criança é privada disso, quando ela não recebe essa possibilidade, ela é como se ela não pudesse se desenvolver plenamente e se tornar uma pessoa humana. Humano. E outra contribuição que eu diria é da didática, né? Uma didática, como ela faz? Eu penso nas metodologias, que é o nosso caso aqui. Nós temos que encontrar com professores, né? Nós temos que ter liberdade para pensar e para encontrar junto com as crianças e na lida com as crianças e com a cultura do lugar, encontrar as metodologias não excludentes, as metodologias que possam contemplar todas as possibilidades que as crianças têm para aprender a ler e escrever. Então, a didática também tem evoluído. E a antropologia, né? A antropologia me ensinou a ver os caracteres. Faz uns 2 anos, né? Eu e a Adriana, né, nós planejamos aqui, dissemos, olha, eu não consigo mais viver se não olhar para uma pintura rupestre, para ver como é que eles desenham, quais são esses desenhos, como é que eles fizeram há milhares e milhares de anos. Eu fui lá para São Raimundo Nonato, no Piauí, e depois, né, para o Parque de Sete Cidades, também no norte do Piauí, para olhar aquelas figuras. E aí vem tudo, sabe? A gente percebe que o que eles faziam é o que nós fazemos hoje também. Eles não tinham um sistema, né, de linguagem como nós temos hoje, mas nós usamos as figuras que eles usavam. A antropologia nos ensina que existem vários modos de colocar fora da mente humana aquilo que pensa a mente humana. Então, a semiótica e a antropologia se cruzam, né, para mostrar que, olha o que nós fazemos aqui. A nossa linguagem, ela não é, ela não exclui os outros sinais, os outros signos. E o que são as palavras? O que são as letras? Se a gente estudar a história da formação das letras, né, cada letra tem uma história. Cada letra nasceu de uma figura, de alguma coisa, de algum animal. E as palavras juntas, essas figuras todas juntas, vão formando palavras, que são imagens também, sinais. Então, nós lidamos com sinais, com marcas, com desenhos. Os desenhos que também os nossos antepassados usavam lá no Piauí. E também em Minas e em outros lugares do Brasil. Né? Bom, tudo isso reposiciona, né, esse conceito que nós temos da linguagem escrita. Eu só queria ver que tempo eu tenho, quanto falta. Nós teremos perguntas, né? Sim, e quanto tempo eu posso falar? Até 15h30. Está acabando. Está acabando, tá bom. Então tá. Bom, uma outra questão é que eu tenho que então me avançar um pouco mais aqui, né? Por que nós nos chamamos? Por que nós começamos a entender que essa alfabetização deveria ser receber um nome, vamos dizer assim, de humanizadora, né? E não discursiva. Né? Aí vem vem das minhas leituras, né? Quando eu fiz um estágio na França, né, eu me encontrei com
um livro que para mim foi fundamental para saber ler o outro livro que a gente lia aqui no Brasil, que era o Marxismo e Filosofia da Linguagem, que é da filosofia da linguagem, né? Que no Brasil recebeu primeiramente a responsabilidade da autoria de Mikhail Bakhtin e recentemente, em 2017, recentemente, não foi 7 anos, com nova tradução, né, da professora Sheila Grillo, e a ele foi atribuída a autoria de Valentin Voloshinov. Nós já líamos muito aqui, né? E líamos também os livros traduzidos, né, do Bakhtin, e a tradição francesa já vinha trabalhando não só nessa área da filosofia da linguagem, mas da linguística, né, com a palavra gênero, né, e gêneros do discurso, porque a palavra discurso, então, é uma palavra, pelo que eu entendi, né, de uma que fazia parte da cultura francesa. Então, quando eu estudei, eu achei o livro da professora de uma doutoranda, na verdade, é uma tese de doutorado, né, da Ina Tilkovsky, uma russa que estudou com o Patrick Serriot, um professor francês. Eles trabalhavam na Suíça, né? O livro tentava mostrar quais eram as leituras que o Voloshinov fez para escrever Marxismo e Filosofia da Linguagem, e o que é que estava por trás desse livro que a gente não sabia. É como se ela tentasse desvelar e mostrar, né, para o leitor os bastidores desse livro que não é tranquilo para ler nem para discutir, né? Nós sabemos que fizemos a leitura durante longo tempo aqui no nosso grupo de pesquisa, com árduas discussões. E o que o Serriot dizia? Ele falou, olha, na linguagem russa, do começo do século XX, não havia um termo equivalente a discurso. É a explicação que eu tento dar, né, na página 10 para vocês. Na verdade, não é discurso. Quando foi feita a tradução para o francês, e toda a tradução, né, ela se faz dentro de uma cultura e dentro de uma determinada língua. Então, quando a França recebe o livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, e se propõe a fazer a tradução, e toma como referência também um comentarista russo, né, a tradução francesa incorpora e coloca o termo discurso para poder falar de gêneros. Porque era assim né, que se usava na França naquele momento. Isto é como se houvesse nós estamos falando em 70, década de 70, né? Final de 70, é como se houvesse uma cultura linguística com determinados conceitos, e quando um livro chega para ser traduzido, ele só pode ser traduzido de acordo com esses conceitos que estão circulando naquele momento, naquele país. E é por isso que a palavra discurso já existia, e aí, né, os gêneros do Voloshinov e os gêneros do Bakhtin também passaram a ser gêneros do discurso. O que o Serriot vai fazer, e ainda Tilkovsky, né, os dois juntos vão dizer, é que essa palavra, na verdade, no russo não existia. Por quê? O que é o discurso? O que é para eles, né, para o russo, o discurso? É uma palavra que para nós também demora, a gente demorou, eu demorei muito para poder entender o que era, né? E ainda a gente tem que fazer um certo esforço intelectual. A manifestação, né, da linguagem, ela se faz oralmente ou pela linguagem escrita, né? Eu estou falando linguagem oral, linguagem escrita, como uma tendo autonomia em relação à outra. Então, quando a linguagem se manifesta, oral ou escrita, essa manifesta de uma maneira concreta. Concreta, isto é, vocês me ouvem.
né? Eu verbalizo. E quando a gente escreve, eu também coloco, né, no suporte. Né? A gente coloca no suporte aquilo que a gente está tentando escrever. Então, há uma manifestação concreta. Isso que se manifesta concretamente, os russos chamavam de enunciado. Então, o enunciado é a manifestação objetiva, concreta da linguagem. E o que os russos elegeram como objeto de estudo é essa manifestação concreta, portanto, o enunciado, que se dá, que se abriga, ele se manifesta, vamos dizer assim, numa organização chamada gênero, que não é uma organização perfeita, rigorosa e sem fronteiras. Não é. Porque o gênero tem a ver com a situação da vida. Então, em cada situação da vida que nós temos, nós precisamos usar a linguagem, eu vou falar agora a linguagem escrita. Nós precisamos usar a linguagem escrita para resolver a situação, para, né, dar conta daquela situação. Então, a situação pede uma determinada organização de escrita que os russos chamaram gênero. Essa organização de escrita, ela abriga esses enunciados todos, concretos. Então, os enunciados são a manifestação concreta nos gêneros. Portanto, não dá para chamar de gênero do discurso, e nem chamar de alfabetização, né, eu diria, discursiva. Porque eu vou voltar à questão anterior, né, ao princípio anterior. Se nós chamamos de humanizadora, e o ponto de chegada da alfabetização não é a apropriação do discurso, ou não é a apropriação da linguagem escrita, não é só a apropriação do enunciado, mas é a humanização, nós podemos entender que o enunciado humano, criado pelos homens das suas relações, ele é o objeto de ensino, mas não só, porque ele está junto com o humano para compor esse processo de humanização. Então, não dá para parar na apropriação do discurso e ser apenas discursivo. Eu posso estar até enganado na minha reflexão, sabe? Porque a gente tem que sempre repensar, né? Mas me parece que este é o caminho. Não é o discurso que vai ser apropriado, mas são os atos humanos com o discurso, mas não é a palavra discurso, porque no russo não tem, e nossa referência são os russos lá, né? Então, se a nossa referência são eles, nós vamos pegar a palavra enunciado. Então, o que nós lidamos com as crianças todos os dias, nós lidamos com enunciados em gêneros, e esses enunciados são atos humanos, de ler e de escrever, impregnados de cultura, de sentido, de razão. É por isso que nós ensinamos, e é por essa razão que as crianças aprendem. Como seres históricos, culturais, sociais e inteligentes. Se apropriam de todo esse conjunto. Não se apropriam apenas da linguagem escrita. Esse conjunto todo que inclui os instrumentos que nós usamos para escrever e os suportes que nós usamos para escrever. O suporte é onde a gente coloca a escrita. Não dá para separar, sabe, essas coisas. Tudo isso junto humaniza. Tudo isso junto facilita a aprendizagem das crianças. Você pode dizer, bom, você está falando teoricamente, né? A teoria na prática é outra. A sala de aula não é assim. Quando eu falo também, pela minha voz, sai a voz, de professoras que já fizeram, que experimentaram. E que com alegria me disseram, professor, eu fiz assim, fiz assim. Essa alegria da professora não é uma alegria egoísta. É uma alegria de ver a criança aprender com alegria.
a aprender com a sua cultura, perceber que ela está sendo cuidada como um ser humano em desenvolvimento. Então, ambos, quem ensina e quem aprende, se humanizam nessas relações. E é isso que é fundamental nesse processo. Por isso, nós trabalhamos com gêneros, mas não do discurso, e nem com alfabetização discursiva, mas humanizadora, que lida com enunciados, em gêneros, de acordo com as situações, impregnados de cultura, usando instrumentos diferentes, variados, e suportes variados. Nunca o único, nunca um instrumento, o lápis, nunca um suporte, um papel ou um caderno. Porque na vida não é assim. A última, falta só, a Dirana disse que eu tenho perguntas, mas falta só um conceito. Mas é que eu acabo me alongando, né? Não consigo falar de acordo com o script aqui, né? Vocês vão ver na página 10, né, eu vou discutir a questão de troca de comunicação. Né? A expressão na afirmação contundente de que a nossa escrita é alfabética, ela também é acompanhada por uma outra afirmação, que a linguagem é um sistema de comunicação, né, que a língua comunica. Novamente, eu volto lá nesses estudos com os franceses que estão revendo, rediscutindo os conceitos que vêm da origem russa e vão dizer assim, olha, eu não sei russo, tá? Eu estou falando por ter lido. Né? Na Rússia existe a palavra comunicação. Não sei se é a pronúncia, mas né, deve ser assim, com K, comunicação. Está lá no texto. E essa palavra comunicação é comunicação. Mas os russos, Bakhtin, Voloshin, Medvedev, Yakubinski e os outros, eles não usavam essa palavra comunicação para a linguagem escrita. Eles usavam uma outra expressão que está ali, que não dá para ler, não é? Que seria quase como uma troca, sabe? Uma palavra que indica troca. E qual é a diferença? Então, troca. Para nós, troca é algo estranho, não é? Mas o Serriot, ele sugere no italiano uma palavra que nós temos também aqui, né? Que eu sempre repito, que é a palavra escambo, né? O escambo não entra dinheiro, né? O escambo é uma prática comercial em que um dá alguma coisa, outro dá outra, troca, cada um pondera, né? E trocamos mercadorias. O escambo é isso, troca é isso. E a troca afeta um e o outro. Cada um sai diferente dessa troca, desse dar e receber. O que os russos pensavam com a linguagem é exatamente isso. Que a linguagem não é comunicação. Porque a comunicação é uma transmissão unidirecional. Eu comunico. E não me preocupo com o outro. No conceito de troca, no conceito de escambo, não. A linguagem é troca. Eu dou o que eu tenho pela linguagem, que eu escrevo para o outro, e o outro me devolve. Eu digo para o outro, e o outro me devolve. Vocês agora estão fazendo perguntas para mim, não é? Então, eu não estou fazendo comunicação com vocês. Eu ficaria triste mesmo, se eu estivesse apenas falando e não provocasse nenhuma resposta de vocês. Nenhuma. Como se vocês não estivessem do outro lado aqui, me ouvindo. Mas vocês estão. Eu não os vejo, mas eu os sinto e sei que vocês estão aí. Então, cada palavra, cada elaboração que eu faço aqui desencadeia
uma mudança na cabeça de vocês. Mudança para cá e para lá, não é? Em alguma direção. Então, essa provocação, essa mudança, gera respostas. A linguagem é isso. É troca. Eu estou dando, vocês estão escrevendo, mas mesmo que vocês não escrevam, vocês estão pensando. Então, vocês estão conversando comigo na cabeça, né, pela cabeça de vocês. Existe troca e não comunicação. Então, se eu ensino às crianças a linguagem escrita comunicação, eu estou falseando um pouco a essência da linguagem humana, da linguagem escrita, que é ela que é o nosso núcleo, né, de atenção. Nós temos que ensinar as crianças a trocar pela linguagem escrita. Por isso que correspondência entre escolas distantes, de lugares distantes, de estados distantes, materializa tudo isso, que não foi inventada por nós. Ela foi criada por Frenet lá atrás, que não discutia nada disso aqui, mas tinha suas ideias fecundas, que entendia claramente que linguagem é troca, e a correspondência é troca. O WhatsApp é troca. Nós trocamos. Nós usamos a linguagem como troca. Mas talvez ensinemos essa linguagem lá na escola como comunicação. Qual é a diferença? A troca afeta os homens. A comunicação pode. Quem está. Porque nem sempre estão em relação. Esta é a diferença. Então, a palavra, só para marcar, né? E eu vou fechar aqui. A palavra que eles usam, os russos usavam, não era comunicácia. Eu vou falar na pronúncia que está aqui escrita, né, que é obscene. Então, obscene não é comunicação, é troca. Se eles quisessem usar o conceito de comunicação, eles usariam a palavra comunicácia. Mas eles não usam. E o Sergio fala, usaram uma vez, para se referir realmente a uma outra teoria, a teoria da comunicação. Emissor, receptor, mensagem, código, aquelas coisas que vocês sabem bem, que nós já ensinamos. Eu ensinei isso lá atrás, quando eu dava aula de português, né? Porque era o daquele tempo. Hoje não mais. Por isso que as crianças têm que escrever o real, o sentido, nas situações, várias da vida. Quanto maior for a multiplicidade de possibilidades, mais enriquecedor vai ser o processo de alfabetização.